Que bom que Deus nos traz novamente à sua casa, juntos aqui. Adorar o Senhor juntos, através da leitura da palavra, através do canto, da oração, da comunhão que temos pela fé. Vamos ver o que Deus nos diz, abrindo juntos na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 4. E nós lemos do início desse capítulo até o versículo 8. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas, ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a que Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Essa é a porção da palavra de Deus que nos lembra que o caminho de Deus para nós
é o da justificação. Ele nos propõe caminhar pela fé, e aqueles que creem em Cristo têm os seus pecados assim perdoados. Abraão creu nisso, e por isso Deus cuidou dele. Vamos usufruir esse mesmo privilégio que Deus concedeu a Abraão, porque Ele considera igualmente cada um de nós esse mesmo privilégio. Vamos ficar todos de pé, vamos unir nossas vozes em louvor a Deus e vamos cantar ao Deus de Abraão, louvai. Vamos falar com esse Deus Redentor, que nos espera para nos receber na sua casa, e nos dá hoje o privilégio de antecipar esse momento pela fé. Eu vou convidar o nosso colega, o pastor Ellerson. Você pode, por favor, Ellerson, nos conduzir numa oração de adoração? O microfone vai chegar aqui a você. Nós vamos participar da sua oração audível, por favor. Muito obrigado, Senhor, porque nesta noite especial nós podemos te louvar e engrandecer o seu nome. Amém. E fazemos isso de uma maneira especial porque nós não podemos nos justificar, nós não temos como comparecer diante do teu trono de graça se não é com um coração quebrantado, Senhor Deus, o espírito totalmente voltado a ti, pedindo perdão com os joelhos dobrados, porque só assim, numa atitude humilde, tu nos levanta, Senhor, e perdoa os nossos pecados. Amém. E com essa confissão feita, Senhor Deus, de que não somos ninguém, mas dependemos da tua graça, olhando para a cruz de Cristo,
Nós somos justificados pela fé. Justificação que o apóstolo Paulo descobriu em Abacuque, e também nós descobrimos, Senhor Deus, através de Teu Filho Jesus. Amém. E por causa disso nós estamos alegres nesse domingo, porque nós podemos agora Te render um louvor. Amém. Não porque fazemos isso, Senhor Deus, porque temos mérito, mas simplesmente porque a nossa vida depende disso. Amém. Como o ar que a gente respira, como a corça suspira pelas águas, Senhor Deus, nós suspiramos pela Tua graça. Damos louvor porque temos visto, Senhor Deus, nas nossas vidas tudo aquilo que Tu tens feito. Amém. Como Tu nos redimes, Senhor Deus. Como Tu restauras, Senhor Deus, o homem, a mulher quebrantados, e como Tu nos dá alegria para viver. Amém. Muito obrigado, Senhor Deus, por isso, e que este culto seja essa expressão de alegria do fundo da nossa alma, do fundo do nosso coração. Amém. Muito obrigado por tudo isso, porque é no poderoso nome de Cristo Jesus que nós rogamos a Ti, hoje e sempre. Amém. Amém. Assente-se, por favor. Nós voltamos a abrir as nossas Bíblias, aqui mesmo na Carta aos Romanos. Agora lemos no capítulo 5. Romanos capítulo 5, os primeiros 11 versículos. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Talvez por um daqueles que a sociedade considera gente boa. Será que uma pessoa que a sociedade considera gente boa convenceria uma outra pessoa a morrer em seu lugar? Convenceria você? Mas Jesus Cristo morreu pelos piores, não pelos considerados gente boa. Porque Ele sabe que, apesar de nós considerarmos alguns melhor ou melhores, de fato, todo ser humano é pecador, é ímpio. Mas Jesus morreu por nós assim,
nessa situação. Não disse que morreria por alguém que parecesse melhor do que é. Não. Porque Ele bem sabe quem somos lá dentro. Bem sabe o tamanho do nosso problema. E bem sabe que só Ele poderia oferecer o remédio para curar essa enfermidade. Cristo morreu por nós, sendo nós ímpios, iníquos e pecadores. É isso que a Bíblia diz. Não importa o que as outras pessoas pensem de nós, Ele sabe quem somos. E Ele fez isso para que nós tivéssemos acesso a Deus, para que fôssemos reconciliados com Deus. Por isso Jesus Cristo fez. E um dos grandes privilégios de estar reconciliado com Deus é ter os ouvidos de Deus abertos, aquilo que nós falamos a Ele. Deus ouve as nossas orações. Quando nós oramos cientes de quem somos, colocamos diante dEle tudo que precisa ser colocado, toda a nossa vida, nossas questões, nossas perguntas, nossas necessidades. E pelos méritos de Jesus, Deus atende, segundo o seu querer perfeito, as nossas orações. Vamos fazer isso então. Convido você a colocar sua vida na presença do Senhor dessa maneira. Fale com Deus, na linguagem simples que você tem. Deus está pronto para te ouvir. Ele te dá essa oportunidade nesse instante. Vamos ter então, de maneira pessoal e silenciosa, uma oportunidade de falar com Deus. Senhor Deus, nós te procuramos nessa hora, lendo a Tua palavra, que nos garante que os ouvidos do Deus Criador e em Cristo Jesus, o nosso Redentor, estão abertos para as orações daquelas pessoas que, arrependidas dos seus pecados, procuram a Deus, falam com Deus. Ó Senhor, o Senhor conhece cada um de nós. E porque Jesus Cristo veio a esse mundo para entregar a sua vida por aqueles que estavam na pior das situações. E gratidão, sabendo que o Senhor é capaz de nos perdoar. Assim, bondoso Deus, atende as orações que são feitas ao Senhor por cada pessoa aqui reunida hoje à noite. Manifesta a Tua graça poderosa e salvadora. Testifica em nosso espírito as verdades eternas que o Espírito Santo veio a esse mundo para trazer e nos mostrar. Nos levar a Cristo, para nele nos encontrarmos justificados, redimidos e reconciliados com Deus.
Ser com aqueles, ó Deus, que estão sofrendo, e intercedemos pela família do nosso querido irmão, o pastor Durval, que perdeu o seu avô. Guarda todos aqueles, ó Deus, que estão sofrendo a dor dessa partida. Que o Senhor console seus corações. Esteja, ó Deus, com essa igreja, para que no desenvolvimento da nossa fé comum, possamos caminhar sempre firmes na Tua direção, orientados pela Tua palavra bendita. Ajuda-nos, ó Deus, e que este culto seja de grande significado para todos nós. É a nossa oração com gratidão no nome de Jesus Cristo. Amém. Convido vocês a se colocarem em pé, para louvarmos juntos a Deus. Convido o conjunto a vir à frente, para nos ajudar a expressar nossa fé em cânticos de louvor. A você que pela internet está participando conosco deste culto, que Deus seja com você aí onde você está. Que a bênção do Senhor o acompanhe aí. Essa igreja tem grande alegria de poder oferecer essa oportunidade a você. Vamos então adorar ao Senhor com os nossos irmãos. As estrelas vejo a sua mão, e no vento eu ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar, o que Ele é pra mim. As estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar, o que Ele é pra mim. O que Ele é pra mim. O que Ele é pra mim. Tudo é Jesus pra mim.
olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Nós também adoramos a Deus quando nós contribuímos para o avanço da Igreja de Deus. E nós fazemos isso através das nossas contribuições de dízimos e ofertas. Essa é uma das maneiras que nós temos para louvar a Deus. Então, enquanto cantamos agora, podemos também ter essa oportunidade para todos aqueles que desejarem adorar a Deus dessa forma.
sempre mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero amar-te, sempre mais, quero amar-te. Sempre mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero amar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero servir-te, sempre mais, quero servir-te. Sempre mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero servir-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. É bom poder adorar a Deus na companhia de pessoas que também têm essa alegria, esse privilégio. Vamos ver quem Deus trouxe, quem está ao seu lado, ao nosso lado, e vamos nos cumprimentar no Senhor. Você que nos visita, você é bem-vindo essa noite aqui, que Deus abençoe a sua vida, esperamos vê-lo em outras oportunidades também aqui com a gente. Convido a Jaqueline a vir aqui à frente. Jaqueline, por favor. As crianças que nós temos aqui conosco, acima de 2 anos. Hoje nós temos aqui um recorde de crianças. Desde sexta-feira, um bom grupo da nossa igreja estava reunido no encontro de famílias. Nós tínhamos lá 166 ou 7 pessoas e muitas crianças. E eu acredito que elas foram vencidas, né, no caminho de casa pelo cansaço. E no próximo domingo, hoje é o Dia das Crianças, e nós ficamos felizes por ter vocês aqui com a gente. E aquelas pequenininhas que estão ali nos carrinhos com seus pais. Mas nós vamos ter um culto especial no domingo que vem, para honrar aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou quando disse para os discípulos dele: eu quero as crianças perto de mim. Não afastem as crianças de mim, não criem obstáculos para elas não se aproximarem, porque eu quero elas perto de mim. E as crianças, então, elas têm um lugar especial na igreja. Nós temos tentado ministrar às crianças, aos nossos filhos, a palavra de Deus, os caminhos do Senhor. E domingo que vem, às 19 horas, o nosso culto vai ser dirigido pelas crianças. Então vai ser um culto especial, porque as crianças se sentem bem entre nós, e nós queremos que elas se sintam bem também no culto. E por isso é que elas estão sempre conosco aqui, e saem apenas na hora da mensagem. Mas domingo que vem será um domingo diferente. Elas é que vão dirigir o nosso trabalho aqui. É claro que nós vamos estar perto, ajudando,
mas elas é que vão ter essa oportunidade. Então, você recebeu o boletim, no boletim você recebeu um convite, igual a esse aí, e eu peço que você olhe esse convite com carinho e compartilhe também, quem sabe seja essa uma boa oportunidade para você trazer um amigo que tem um filho pequeno, para ele ver o lugar da criança aqui na nossa igreja. Será uma oportunidade boa para você convidar um amigo, uma família que tenha crianças também para estar com a gente. E depois do culto nós vamos ter uma festa pelo Dia da Criança. E sobre essa festa nós estamos pedindo a contribuição das famílias da igreja. Fala para a gente aí, Jaqueline, como é que está a divisão aí? Boa noite. Então, cada família traria um prato de salgado, né? Porque o doce a gente vai ter, o refrigerante a gente vai ter, e nós vamos fazer uma junta. Né? Então, cada um traz. E é importante, se você chegar assim, uns 20 minutinhos, né, antes do culto para deixar, é legal, para que ninguém fique na cozinha também tendo que preparar os pratos e tal. Então, se você traz um pouquinho antes, ajuda muito. Mas se você não consegue chegar, não tem problema, traga na hora que você vai chegar mesmo. Tá bom? Então, o recado é esse. Uma coisa importante é que algumas crianças elas vão participar na leitura, em explicação. Algumas outras já estão sendo preparadas com música. Mas fica atento aos seus e-mails, quem tem filhos aí que sabem ler, né? Fica atento aos seus e-mails para ver se o seu filho não está nessa seleção aí, tá bom? É isso aí. Então vamos orar a Deus. O André vai nos conduzir mais uma oração, Senhor. Por favor, André. Sim. Antes da sua oração, André, um minutinho. Nós estamos numa campanha de levantar brinquedos, doação de brinquedos, para levar esses brinquedos para crianças que vão ficar muito contentes em receber esses brinquedos. E nós estamos incentivando as nossas crianças a escolherem um brinquedo bom, em bom estado delas, para trazerem. Esse é o nosso incentivo também que as famílias façam. Que as próprias crianças escolham um dos seus brinquedos para trazer e doar. Mas, se você quiser comprar um brinquedo novo, pode ser também. E também nós vamos fazer essa recepção desses brinquedos no culto da semana que vem. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse privilégio de vir à sua casa, poder te louvar, te amar, te servir, Senhor. Obrigado porque podemos fazer isso, trazendo os nossos dízimos e as nossas ofertas, que possam ser usados como são, de forma agradável ao seu coração, Senhor. Senhor, também te pedimos pelas crianças da nossa igreja, por essas que puderam vir hoje, porque elas com certeza têm algo a aprender sobre a sua palavra. Aquelas que não vieram e que na semana que vem estarão aqui, que o Senhor abençoe também, para que possam ouvir mais de Ti, conhecer mais de Ti e levar para o mundo palavras boas, coisas boas a seu respeito, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Quero saudar os irmãos e as irmãs, aqueles que participam também deste culto pela internet, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que ela seja o diferencial nesta hora nas nossas vidas, enquanto ouvimos a sua bendita palavra. O texto básico da nossa mensagem nesta noite já foi lido no início deste culto, Romanos capítulo 4, dos versos de 1 a 8. Sabendo que no domingo que vem teríamos esse culto especial, resolvemos destacar neste culto uma data também muito importante para nós, a lembrança da Reforma Protestante. Estamos caminho aí de comemorarmos os 500 anos. Este ano comemoramos 497 anos de Reforma Protestante.
Dentre os avivamentos que aconteceram na história, registradas no Antigo Testamento, quando Deus levantou reis, profetas, para trazer um avivamento para o povo que estava longe do Senhor, Deus não desamparou-nos. Ele continuou na história porque Ele é soberano sobre a história, levantando também, nos tempos antigos, na Idade Média, homens e mulheres que ergueram bem alto a bandeira do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, quando a igreja estava se desviando deste caminho. Lutero é o grande personagem da Reforma Protestante, mas nós não podemos nos esquecer dos pré-reformadores. O reverendo Fernando está nos chamando a atenção para isso nas pastorais dos nossos boletins neste mês, falando de pré-reformadores, de homens e de mulheres que deram a sua vida pela causa do Evangelho. Mas Deus levanta Lutero como uma voz profética. Deus levanta Lutero como um homem de Deus. Deus levanta Lutero com um profundo senso de que era pecador, ímpio, e que se não fosse a graça de Deus, ele não poderia encontrar a salvação. Nós, presbiterianos, temos João Calvino como um dos grandes reformadores também da história, talvez o mais intelectual deles. Louvamos a Deus, então, por estes homens que o Senhor levantou na história para nos trazer ao trilho novamente correto da palavra de Deus. E olhando o que está acontecendo à nossa volta nesses dias, nós precisamos voltar e conhecer um pouquinho da nossa história, resgatar um pouquinho daquilo que aconteceu no passado, porque vemos hoje, no meio evangélico também, esse desvio da verdade da palavra de Deus, da justificação somente pela fé em Cristo Jesus. E esse texto nos chama a atenção esta frase, no versículo 5. Porém, crê naquele que justifica o ímpio. Aquele que justifica o ímpio. É interessante que no capítulo 3, no versículo 26, o finalzinho, o apóstolo Paulo diz que Deus, ele se tornou justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. A justificação aqui é apresentada para aquele que tem fé em Jesus. Mas Paulo aqui toca no cerne realmente daquilo que trouxe a Lutero transformação na sua vida. Aquele que justifica o ímpio. Pastor Fernando já introduziu um pouco daquilo que eu queria falar. Não tem gente boa. Se você acha que é gente boa, você está enganado. Você está perdido. E cabe a você esse título de ímpio. Porque todos nós, não há um justo sequer. Não há quem pratique o bem. Todos se extraviaram. Se fizeram inimigos de Deus. Viraram as costas para Deus. Mas certamente você já se pegou algum dia com um sentimento muito ruim, de estar errado, com um sentimento de culpa por estar fazendo o que você sabe que não está certo. Isso confirma o que estamos dizendo, que não tem gente boa. Quem sabe tem vindo a você nesses dias sentimentos de dúvida, quanto se Deus te aceita, se a sua salvação está garantida, por causa do seu senso de impiedade. Pois saiba que se você e eu sentimos isso, nós não seremos os primeiros e nem os únicos a sentir isso. Para citar apenas alguns famosos, nós temos Davi, nós temos o apóstolo Paulo e nós temos o grande reformador Lutero, que fizeram manifestações memoráveis de seu sentimento de culpa e de sua angústia espiritual. Restitui-me a alegria da tua salvação, dizia Davi. Paulo dizia, o bem que eu sei que eu tenho que praticar, esse eu não pratico. Lutero não encontrava paz, mesmo buscando em várias obras,
encontrar esta paz que ele tanto procurava. Lutero era um membro fervoroso da igreja, e ele fazia tudo o que era possível para conseguir a sua salvação. Ele fazia penitências, mais do que qualquer um que esteja aqui hoje. Ele dormia numa pedra fria no chão, ele jejuou, ele até mesmo subiu de joelhos a escadaria de Roma. Contudo, ele não obteve o resultado que esperava. Ele não conseguia paz de espírito. Os seus professores no mosteiro diziam para ele que ele já fazia o suficiente para ter paz. Lutero, não precisa fazer mais nada, você já tem feito o suficiente para ter paz. Mas ele não a encontrava. O seu senso de pecado era muito profundo. Ao subir as escadarias de joelho, uma frase escrita pelo apóstolo Paulo em Romanos 1,17, tirou das suas costas o enorme peso que ele carregava. O justo viverá pela sua fé. O justo viverá pela sua fé. E ele entendeu que a justiça que lá Abacuque tinha e que Paulo havia resgatado, essa justiça que ele tinha em mente não era uma justiça punitiva, que levava Deus a punir os pecadores. Antes, era a justiça que Deus ofertava ao pecador, ao ímpio, que por sua vez o aceitava somente pela fé, que é um dom de Deus. Essa era a perfeita e pura justiça adquirida por Cristo, que Deus graciosamente estava atribuindo ao perdido, ao pecador. Lutero não teve mais que buscar base, então, para esta paz em si mesmo, em suas próprias boas obras. Agora ele podia olhar, então, para fora de si mesmo. Ele podia olhar para Cristo Jesus e viver pela fé, ao invés de revolver-se no medo, na angústia, no temor que ele estava vivendo. Neste momento, nasceu a Reforma Protestante. Spurgeon, um grande pregador, diz que sinos começaram a soar na alma de Lutero. Paz e alegria invadiram o seu ser, porque ele entendeu que o justo viverá pela fé. Spurgeon ainda diz que isso se tornou a porta do paraíso para Lutero, a chave para ele abrir e entender a Bíblia, a palavra de Deus. Justificação. Esta é a doutrina que rompeu as algemas que prendiam a alma de Lutero e a libertou. E esta é a doutrina, esta é a verdade, este é o ato soberano de Deus que liberta todo ímpio, todo pecador acorrentado ao pecado. Lutero pôde exultar em Deus, gloriar-se na misericórdia do Senhor Jesus Cristo. E nós podemos fazer isso também, porque não somos merecedores, somente pela graça do Senhor Jesus isto aconteceu. Justificação, então, é um ato de Deus, no qual Ele não nos torna, mas Ele nos declara justos, com base na justiça de Cristo. Que todas as reivindicações da lei foram satisfeitas, com vistas ao pecador, por causa de Cristo Jesus. E esta justificação, embora operada fora do homem, porque ela é operada no tribunal de Deus, ela repercute no interior do homem, porque o segundo texto que lemos nesta noite diz: justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Paz com Deus. Apesar de ser um ato declarativo de Deus, de que nós somos justos na sua presença, por causa dos méritos de Cristo, esta certeza traz paz ao nosso coração. Aquele que justifica o ímpio. Tem se levantado na história inimigos da cruz de Cristo, inimigos do Evangelho, dizendo: aqui está uma acusação contra esse seu Deus. Como é que ele pode ser justo?
se ele justifica o ímpio, o injusto. Quantos inimigos da cruz têm se levantado para dizer isto? Mas, queridos irmãos, eles estão certos. A acusação é válida, porque Jesus Cristo diz, porque Deus diz em sua palavra, que Ele toma para si esse título: eu sou aquele que justifica o ímpio. E louvado seja Deus por isso, porque senão eu e você estaríamos perdidos eternamente. Esta acusação é verdadeira contra Deus. Ele é aquele que justifica o ímpio. Ele salva a iníquos, como eu e você. Ele recebe até o mais vil pecador. Esta passagem, então, aceita esta acusação, pois Deus mesmo toma para si esse título, aquele que justifica o ímpio. A isso nós chamamos de graça, a isso nós chamamos de favor imerecido. O fato de Deus provar o seu amor para conosco, por ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, ímpios, inimigos, fracos. Como diz o versículo 8. Isso parece estranho para você? Pois para muitos parece estranho. Que a salvação é para os ímpios, para os injustos, para os iníquos. Porque muitos acham que a salvação é para os bons. Você tem que ser uma pessoa muito boa, você tem que ser gente boa para receber a salvação. Talvez você imagine como estes, que ser bom o bastante, Deus haverá então de recompensá-lo por isso. E se for mal ou ruim, não haverá possibilidade alguma de você desfrutar de seu favor. Se você pensa assim, talvez você esteja surpreso também com essa declaração de que Deus é aquele que justifica o ímpio. Porém, queridos irmãos, isso não deve nos surpreender, porque o homem, desde a queda, o homem sempre procurou justificar-se a si mesmo, falando de alguma coisa boa que fez ou faz, dando a entender que alguma coisa em nós deve ser digna de provar a atenção de Deus. É aquele senso que às vezes a gente tem, se é de graça, tem alguma coisa estranha aí. Estou sendo enganado. Mas Deus não vê como nós vemos. Deus vê o nosso interior. E Ele sabe que não existe nada de bom em nós. Não há nenhum justo, nenhum sequer. O profeta Isaías, no capítulo 64, versículo 6, palavra do Senhor ao povo através do seu profeta, a tradução, a mensagem: fomos todos infectados pelo pecado, contaminados. Nossos melhores esforços só fazem sujar a roupa. Ou então a NVI: todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Trapo imundo. As nossas melhores intenções são assim, aos olhos de Deus. Vamos supor que você está aqui com uma fome muito grande. E você está se lembrando que lá na sua casa, na geladeira, tem 5 ovos lá, te esperando para você fazer um grande omelete. Você não vê a hora do pastor acabar de fazer o seu sermão para chegar em casa, porque a sua fome é muito grande. E você chega e você pega logo a tigela, e você é daqueles que faz aquele omelete grande, e se bobear não divide com ninguém, e começa a quebrar aqueles ovos. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Quando você quebra o quinto, você joga dentro da tigela, você vê que aquele ovo está estragado. O que vai acontecer com o seu omelete? Joga fora. Assim é a nossa vida, queridos irmãos. Pode ser que hoje você fez boas coisas.
Pode ser que hoje você fez um esforço danado para não pensar mal de ninguém. O que é difícil nesse ano eleitoral. Mas vamos supor que você acorda naquele dia de graça e diz assim, olha, hoje eu vou ser um bom escoteiro. Eu só vou fazer o bem hoje. Aí passa um motoqueiro e chuta o seu retrovisor. Ou então você pode fazer como aquele amigo que eu conheci, se converteu, ele era, antes de ser pastor, ele não é pastor presbiteriano, ele era motorista de van escolar. Ele andava nesse trânsito de Campinas, e depois que ele se converteu, ele dizia assim, agora não posso mais xingar, né, quem faz essas burradas aí no trânsito. Então disse que ele abria o vidro assim e dizia, ô abençoado! Mas ele queria dizer outra coisa, né? A linguagem pode ter mudado. Mas o coração, a intenção era o amaldiçoado. Então, queridos irmãos, não há um justo sequer. Jesus, quando veio a este mundo, ele não veio procurar bondade, ele não foi procurar justiça neste mundo, mas ele veio trazer a bondade e a justiça para aqueles que não as têm. Ele veio não porque somos justos, mas para nos declarar justos. Este é um milagre que só Deus pode realizar, pois Ele sabe que não há um sequer justo sobre a terra, que faça o bem e viva sem pecado. Ele veio então para justificar ímpios. E como Deus faz isso? Como Ele salva pecadores? Como Ele pode ser justo e justificador? Porque é isso que Paulo diz aqui no capítulo 3, no versículo 26, Ele é justo e justificador. E como Ele pode fazer isso e continuar a ser Deus? Queridos irmãos, aqui está aquilo que fez com que sino soasse na alma de Lutero. Porque nós temos cometido tais e tais pecados e Deus sabe disso. Como pode então Deus não atribuir a nós pecado, nós que somos pecadores? A resposta é que Ele atribuiu isso ao seu Filho unigênito, o seu Filho bem-amado. Nós podemos ver uma grande exposição disso em 2 Coríntios, capítulo 5, onde o apóstolo Paulo declara com simplicidade e clareza, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando, não lhes atribuindo os seus pecados. Então o que Deus fez? Se Ele não nos atribuiu a nós os nossos pecados, Ele diz na sequência, Ele atribuiu a Cristo os pecados dos homens. Diz Ele, aquele, se referindo a Cristo, que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Deus tomou os nossos pecados e ao invés de imputá-los a nós e pô-los em nossa conta, registrou-os na conta do seu Filho amado Jesus Cristo. Ele colocou sobre ele e os puniu nele. Jesus sempre se dirigiu a Deus como o Abba Pai. Só em 3 momentos é que ele não usa a palavra Abba para se dirigir a Deus. E uma delas foi na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Ali ele sentiu toda a mão justa de Deus, que deveria recair sobre a minha e a sua cabeça, caindo sobre ele. Aquele que tinha ouvido no início do seu ministério, este é meu Filho amado. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Eu gosto muito dos cânticos, e um especial que foi cantado aqui. Eu só não acho que quando nós olhamos para a cruz, nós possamos achar que gentilmente Deus está nos chamando.
Deus está dizendo, com todo amor, mas com toda a angústia do seu coração, é o meu filho amado que está aí. É o meu filho amado que está aí. Nós não podemos olhar para a cruz e não perceber isso e não entender isso. Porque senão nós vamos continuar achando que somos gente boa e que nós vamos ser salvos por alguma coisa boa que nós fizermos. Não, queridos irmãos, Ele carregou sobre si os pecados de todos nós. Essa é uma parte, esse é um primeiro passo. E aí, o que Deus faz? Ele atribui a justiça perfeita, porque se existe um homem perfeito foi Jesus Cristo, ele sim, não tinha pecado nenhum. Ele cumpriu a lei perfeitamente, só ele. E aí o que Deus faz? Ele troca. Ele atribui agora a justiça de Cristo ao pecador. Foi isso que fez Lutero entender, não adianta. Não adianta eu fazer mais nada. Eu preciso crer, eu preciso confiar, eu preciso entregar a minha vida nas mãos desse que morreu para a minha salvação. Eu conheço uma ilustração pobre, mas que nos ajuda um pouco a entender como Deus pode ser justo e justificador. Um juiz sentado na sua cátedra tinha que julgar naquele dia um jovem. E quando aquele jovem chegou, ele percebeu que era o seu filho. E havia um peso muito grande de dívida pelo crime que aquele jovem, o seu filho, havia cometido. E ele veio se aproximando e sentou-se na frente do juiz. O juiz leu todas as acusações e disse: é verdade, você tem que pagar para sair livre daqui. E é X. E ele não tinha como pagar. Aquele juiz, que era também pai, tira sua toga, desce da sua cátedra, vai ao lado do seu filho, tira o cheque do bolso e o assina e diz aqui, está pago. E ele pode sair livre dali. Deus é justo e Ele é justificador. Eu não sei como você vai sair daqui nesta noite, mas eu espero que você saia como aquele publicano que subiu junto com o fariseu para adorar. O fariseu se orgulhava das suas boas obras, se jactanciava de praticar tudo aquilo que a lei dizia e até desprezava a ralé que estava ali e entre eles o publicano. Eu não sou como estes. O publicano, lá atrás, não ousava nem levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: sê propício a mim, pecador. E Jesus conclui essa parábola dizendo que aquele homem desceu justificado para a sua casa. E não aquele orgulhoso, religioso, fariseu, que se achava gente boa e que achava que Deus deveria estar então sob suas ordens e a seu serviço. Nós muitas vezes achamos isso, queridos irmãos. Nós muitas vezes achamos que somos bons demais. Aquele que justifica o ímpio. Nós lembramos da história e nós lembramos que Lutero, angustiado com essa questão, descobriu na palavra, no retorno à palavra e na sua verdadeira interpretação, de que ele podia se ver livre de todos os seus temores e medos, reconhecendo que Deus justifica o ímpio e que nada mesmo nós podemos fazer para receber isto, porque é pura graça do Senhor Jesus Cristo. Então, queridos irmãos, nesta noite eu convido você a se lembrar do que aconteceu no dia em que você toma consciência de que precisa de um Salvador.
E que você não perca isso de vista. Que você não se torne um fariseu na sua caminhada, achando que agora você é gente muito boa e que pode exigir algumas coisas de Deus. Tem gente por aí achando isso. Continuamos, aos olhos de Deus, tendo culpa. Mas Ele nos declara justos, não porque passou a mão por cima da nossa cabeça, dos nossos pecados, da nossa iniquidade, mas porque o seu Filho carregou sobre si. Essa doutrina, primeiro, deve nos humilhar na presença do Senhor Jesus Cristo. Dizer, Senhor, é pura graça, eu não mereço isso. Eu mereci estar condenado, mas o Senhor me resgatou. Esta doutrina deve nos ajudar a olhar para as pessoas com maior compaixão. Aqueles que nós chamamos indignos, de safado, pedindo que fogo do céu caia sobre a sua cabeça, devemos nos lembrar que nós éramos ímpios como eles. E só a graça do Senhor Jesus Cristo pode transformar esta vida. Isso deve nos levar, então, a contar isto aos outros. Eu acho que é de Steve Jobs, essa expressão que ele usava para vender os seus produtos. As pessoas não sabem muito bem o que querem, até que lhes mostrem. Tem muita gente insatisfeita e buscando paz como Lutero buscava. Eles não estão encontrando porque não há quem lhes mostre isso. Nós podemos mostrar a cruz, nós podemos mostrar Jesus Cristo, que carregou sobre os seus ombros os nossos pecados. E essa doutrina deve nos levar à alegria, à paz com Deus, a nos regozijarmos, a nos gloriarmos unicamente nos méritos de Cristo Jesus, que morreu na cruz para nos salvar. Deus seja louvado, Deus seja engrandecido neste mês em que lembramos a Reforma Protestante, porque foi mais um ato soberano de Deus na história para trazer a igreja para os seus trilhos novamente e para trazer oportunidade a ímpios como eu e você de conhecermos a graça, a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Convido você a se colocar de pé para cantarmos este hino, escrito por Lutero, várias traduções, considerado a Marselhesa da Reforma Protestante. Castelo forte é o nosso Deus. Vamos cantar com exultante alegria, porque Deus é soberano sobre a história. Ele nos ama e Ele se coloca ao nosso lado, e só Ele pode nos trazer verdadeira e completa salvação. Louvemos ao Senhor. Glória
Nosso Deus e nosso Pai, por uma só palavra do Senhor o inimigo cairá. O inimigo que quer incutir em nós de que somos gente boa e que Deus deve estar a nosso serviço. Ó Pai, faz essa palavra cair por terra do inimigo, que ela não encontre espaço no nosso coração. Mas da mesma forma, Senhor, assim como Lutero enfrentou naqueles dias, o inimigo não ganha espaço dizendo para nós que somos ímpios e que não há esperança e que não há perdão para nós. Que essa mentira de Satanás seja rechaçada também e que olhemos firmemente para o autor e consumador da fé, que é o Senhor Jesus Cristo. E que seguros e confiantes nele, nós possamos caminhar olhando para Jesus, até aquele bendito dia em que estaremos para sempre com o Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esta hora e pela oportunidade de meditarmos na Tua bendita palavra, e que esta semana seja uma semana abençoada para nós, onde quem sabe teremos oportunidade de dizer para aqueles que não sabem que há esperança e que há salvação em Cristo Jesus. Recebe a nossa gratidão e o nosso louvor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. E agora, irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo repouse sobre nós e sobre nós permaneça, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Sentai-vos, irmãos. Gostaríamos de saber se há alguém que está nos visitando e se houver e puder se colocar em pé um instante, por favor, nós gostaríamos de destacar a sua presença. Muito bem-vindo. Deus abençoe você. Qual é o seu nome? Caetano? Rairan. Bem-vindo, viu? Deus abençoe sua vida. Bem-vindo. Muito bem, irmãos. Em nosso boletim nós encontramos as notícias que nos mostram o que Deus está fazendo e como cada um de nós pode se envolver nisso. Então dê atenção a Ele, tenhamos uma
Semana na presença do Senhor, então.